Na década de 1980, o mundo enfrentou um problema enorme. Havia um buraco na camada de ozônio que crescia muito depressa. Então, o que aconteceu? Ele ainda existe? Vamos voltar ao começo. O Sol torna a vida na Terra possível, mas a exposição excessiva à sua radiação UV danifica o DNA de plantas e animais. Felizmente, cerca de 98% dessa radiação é absorvida por moléculas de ozônio dispersas na estratosfera, que são continuamente quebradas e refeitas neste processo, mantendo um equilíbrio delicado. Mas no início da década de 1970, dois químicos, Mario Molina e Sherwood Rowland, demonstraram que produtos químicos amplamente usados, chamados clorofluorcarbonos, ou CFCs, poderiam perturbar esse equilíbrio. Os CFCs foram desenvolvidos na década de 1920 por três corporações dos Estados Unidos, como refrigerantes para geladeiras. Diferentemente das alternativas existentes, como amônia ou cloreto de metila, os CFCs não eram inflamáveis nem tóxicos, o que significa que não pegariam fogo nem causariam vazamentos mortais de gás. Eles também eram ótimos propelentes, agentes espumantes e retardadores de chamas. Os CFCs logo encontraram seu caminho em uma variedade de itens do dia a dia e se tornaram uma indústria multibilionária por ano. Na baixa atmosfera, os CFCs não se decompõem nem reagem com outras moléculas, mas Molina e Rowland mostraram que na estratosfera, eles são quebrados pela luz UV, liberando átomos de cloro. Esses então reagem com o ozônio, destruindo-o mais rápido do que ele pode ser reabastecido. Um único átomo de cloro pode destruir milhares de moléculas de ozônio antes de finalmente reagir com alguma outra coisa e formar uma molécula estável. Vendo a ameaça ao seu faturamento, os produtores de CFC recuaram para desacreditar os cientistas, chegando a acusá-los de trabalhar para a KGB. Estimativas iniciais mostraram que, dentro de 60 anos, os CFCs poderiam reduzir as concentrações de ozônio em 7%. Mas em 1985, ficou claro que o esgotamento da camada de ozônio, especialmente sobre a Antártica, estava acontecendo muito mais rápido. Aqui, as temperaturas extremamente frias e a estrutura única das nuvens antárticas aceleraram a perda de ozônio. Cientistas estacionados na Antártida perceberam uma grande queda no ozônio aéreo, ocorrendo a cada primavera. Dados de satélite revelaram a imensa extensão dessas perdas, e testes químicos confirmaram que a causa era, sem dúvida, os CFCs. A NASA logo divulgou visualizações, que foram transmitidas ao redor do mundo e capturaram a atenção do público. Se a depleção do ozônio continuasse, as taxas de câncer de pele disparariam. A fotossíntese seria prejudicada, tornando as plantas, incluindo arroz, trigo e milho, menos produtivas e mais susceptíveis a doenças. A produção agrícola global cairia drasticamente, e ecossistemas inteiros entrariam em colapso. Mas muitos políticos, pesando preocupações econômicas imediatas contra as de longo prazo, discordavam sobre o que fazer. A luta para banir os CFCs encontrou dois aliados improváveis no presidente dos Ecomassmanager, Ronald Reagan, e na primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. Apesar de sua oposição geral à regulamentação governamental, Reagan, que havia se submetido a tratamento para câncer de pele, e Thatcher, que foi treinada como química, reconheceram a necessidade de ação imediata. Os EUA e o Reino Unido, juntamente com Canadá, Noruega, Suécia e Finlândia, lideraram os pedidos de uma proibição internacional dos CFCs. Em 1987, representantes assinaram o Protocolo de Montreal, exigindo a rápida eliminação gradual dos CFCs e a criação de um fundo para ajudar os países do sul global a obter alternativas acessíveis e que não destroem a camada de ozônio. Mais tarde, foi ratificado por todos os países do planeta, o único tratado na história a conseguir isso. Em 1995, Molina, Rowland e seu colega holandês, Paul Crutzen, receberam conjuntamente o Prêmio Nobel de Química. À medida que o uso de CFCs diminuiu, o buraco na camada de ozônio começou a diminuir e prevê-se que desapareça totalmente até 2070. Mas ainda não estamos fora de perigo. Embora a proibição tenha sido uma vitória para o clima, porque os CFCs são gases de efeito estufa potentes, as alternativas que os substituem, os hidrofluorcarbonetos, ou HFCs, também o são. Embora geralmente menos potentes que os CFCs, os HFCs ainda retêm mais calor que o dióxido de carbono e estão contribuindo para as mudanças climáticas. Para resolver isso, em 2016, a emenda de Kigali foi adicionada ao Protocolo de Montreal, pedindo um corte de 85% nos HFCs globais até 2047. Isso sozinho poderia evitar até meio grau Celsius de aquecimento global até o final do século. Hoje, enquanto enfrentamos a ameaça existencial das alterações climáticas, o Protocolo de Montreal serve de modelo para a cooperação global decisiva de que precisamos para combatê-la. A questão é, o que será necessário para nos reunirmos novamente?